Olá, boa noite. Olá, Eliseu. Tudo bom, Eliseu? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora falando contigo. É uma honra ter você aqui. Que é isso, rapaz? A honra é minha pelo convite. Eu, Você sabe que eu tenho uma consideração muito grande por você, sua família. Já tive aí. Conheci Uhum. todo mundo, eu não conheci você. No dia que estiver aí, você Eliseu, viu. Eliseu, eu acho que você veio aqui na minha porta, Eliseu, e perguntou onde era a Casa da Esperança e eu não atentei. É mesmo. Aham. Eu lembro. E aí você não sabia que era eu? É, acho que houve uma confusão, assim, que alguém me disse, não, teve uma pessoa aqui perguntando onde é que era a Casa da Esperança e tal, tal, tal. Então, teve uma coisa assim. Poxa vida. Mas Uhum. então, rapaz, que bom ter você aqui. Você sabe que eu fiquei sabendo agora, há algum tempo atrás, acho que alguns meses, que você é autista, eu não sabia. Pois é, pois é. É isso aí. Bacana, bacana receber você aqui. Você é autista, defende os autistas e os direitos humanos, né? Deixa eu fazer Exatamente. uma rápida introdução aqui e depois a gente quer te ouvir. Uhum. Ah, te ouvir bastante. Eu estou nas redes sociais faz uns 9 anos, vai fazer 9 anos, e durante esse período já li muitos relatos de autistas, de mães e pais de autistas, né, reclamando do autismo, falando que há muitos desafios, sofrimento em relação às comorbidades do autismo. Já li muitos relatos desses e cheguei a escrever também muitas coisas em relação à minha experiência com meu filho. E aí, além desses relatos, eu acompanho o que você escreve, o que a Rita escreve e outras pessoas da Abraça que tem uma linha de pensamento, uma outra visão disso tudo. Que eu Uhum. até aprendi uma palavra nova, que é o capacitismo, né? Uhum. E aí eu comecei, se eu tiver errado, você pode me corrigir, eu comecei a ligar uma coisa com a outra, né? Uhum. Parece que, na visão de vocês, isso tudo acontece, essa percepção do sofrimento, da, da angústia, do labirinto, né, que muitos autistas e famílias se encontram, ainda mais aqueles autistas que estão lá no autista severo, nível 3, que vocês nem gostam muito desses. Mas, enfim, aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Parece que o que vocês escrevem é que o capacitismo é a causa disso tudo, acaba ajudando, contribuindo para isso tudo, né? Capacitismo que é o preconceito da sociedade e até mesmo da família, ao diminuir a capacidade do autista na necessidade de evoluir e de se incluir na sociedade. É isso ou eu entendi errado? Não, você entendeu certo. É um pouco além do que isso, mas é isso aí também. É isso aí também, né? Assim, primeiro, obrigado. Acho massa essa nossa conversa. Por exemplo, eu tenho também uma enteada que tem uma deficiência grave, né? Ela era considerada autista, só que depois foi visto que ela tinha síndrome de Rett, depois ela foi visto que ela tem uma síndrome mais, mais degenerativa ainda, que é bem rara e tudo, né? Então, hoje ela precisa de um alto nível de apoio, né? A gente precisa ela precisa de alimentar-se por sonda. Por que eu estou querendo dizer isso? É porque essa visão que a gente fala não é porque nosso autismo não é severo, né? É porque a gente também tem filhos, e eu tenho irmãos, tenho filhos. Isso não tem a ver com a severidade do autismo, nem com as experiências que a gente tem, porque a gente sabe, a gente compartilha disso.
isso tem a ver com a maneira como você encara os problemas e que tipo de soluções você apresenta para ele. Você está entendendo? Tô entendendo. Como você encara determinada solução e quer dizer, determinada situação e que tipo de solução você apresenta para isso. Então, veja só, a gente aprende, a gente nasce, né, o capacitismo, né, ele dá menos valor, o capacitismo, assim como o racismo, assim como o machismo, a homofobia, ele tira a dignidade de quem difere daquele ser humano padrão. Você está entendendo? Daquele Tô ser entendendo. humano macho, branco, hétero, sem deficiência, ele tira a dignidade. Então, assim, você ter, ou demonstrar ter, ou aparentar ter capacidades, e quando você aparenta ter menos capacidade, você tira valor. Então, assim, se você não tem, independente de você poder ou não poder fazer coisas, de você ter ou não capacidade, a sociedade tira valor e dignidade de você, entendeu? Então, veja, você é uma pessoa, um ser humano digno. Não é porque você não sabe escrever que você tem menos valor na sociedade. Ou não é porque você deveria ser protegido de toda maneira, você deveria ter apoios de toda maneira, a sociedade deveria te acolher de toda maneira. Aí o que acontece? Então, vamos supor que eu aparente não saber fazer algo. A sociedade vai me atuar sobre preconceito. Ela vai me tornar uma pessoa abjeta e vai, da mesma forma como faz com as pessoas homossexuais. Se a pessoa aparentar ser homossexuais, ela vai ela vai usar o bicha como um xingamento, você está entendendo? Então, Sim. você é um viado, você é um viado, né? É como se isso fosse uma coisa, motivo de abjeção. Mas não é. Você está entendendo? Então, por exemplo, então, importa pouco se o teu filho tem capacidade ou não. Tem mais capacidade ou não. Importaria pouco nesse sentido. Importaria que ele fosse acolhido, fosse amado. Isso é a primeira camada, né? E tivesse sua dignidade inerente da forma como ele é. Isso eu digo para o seu filho, digo para mim, digo para a Alana, que é minha enteada, digo para o meu neto, que eu descobri agora que tem possibilidade também de ser autista, e para todas as pessoas. A outra questão é que a sociedade é preconceituosa também, presumindo incapacidade. Quer dizer, se você diz que você é autista, ou que tem um filho incapaz, mesmo que ele seja capaz, vai presumir que a pessoa é incapaz. Você está entendendo? E a partir dessa presunção de incapacidade, ela vai gerar essa abjeção, vai gerar esse preconceito. Quer dizer, igual aquela. Vamos pensar aqui, vamos passar para fazer essa. Porque a gente entende muito mais da homofobia, porque isso a gente vê na TV, né? Muito melhor. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aquela pessoa que não é viado, não é gay, mas que tem um trejeito. E a sociedade passa a discriminar ela porque ela parece ser, né? E aí você presume que ela seja e ela passa a ser discriminada como tal se fosse, né? Quer dizer, ela não devia ser, não devia ser assim, né? Não devia ser assim. Então, mas isso acontece com as pessoas com deficiência. Eu digo por mim, né? Depois que eu assumi que eu sou autista, isso porque por conta do meu próprio capacitismo, eu demorei muito a assumir. é, isso é interessante, né? Porque a gente luta contra o capacitismo, mas eu digo, eu não saí do armário amplamente. As pessoas que conviviam comigo sabiam, né? Sabe como eu fico sobrecarregado, sabe como é que eu tenho que viver, sabe dos meus instintos, sabe das coisas todas. Teve uma hora que eu não que eu dei um shutdown, que eu parei, que eu entrei
em parafuso e que para eu fazer a outra viagem, para eu fazer a outra palestra, eu tive que ter apoio. Ou então eu não ia fazer, né? Ou então eu não fazia. Aí eu, cara, eu vou precisar eu vou precisar ter esses apoios, né? Foi aí que eu já sabia, né? Quem vivia comigo já sabia mais, né? Dos 30, quando eu tinha 30 e poucos anos, que eu li um livro lá que eu digo, não, se, né? Porque geralmente, como eu tenho irmãos que são autistas clássicos, aí não, se os meus irmãos são autistas, eu não, né? E eu tinha traços, né? O que eu chamava de traços, como é que se diz? O espectro ampliado, né? O pessoal falava Uhum. muito desse jeito. Aí eu peguei e li o livro do John Hobson, né? Olhe nos Meus Olhos, e aí eu peguei e disse, não, cara, se esse cara aqui é autista, eu também sou, né? Porque essa vida, essa trajetória aqui é igual à minha, desde a infância, desde tudo. Aí, e aí aí foi que eu me toquei, né? Mas eu sempre tive esse receio de sair do armário. As pessoas da Betabras sabiam, pessoas da minha família sabiam. Mas aí, quando eu não aguentei mais, né, performar, eu, 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 eu decidi sair desse armário. Eu acho que fez bem para mim. Apesar de que agora, isso era o ponto que eu queria chegar, a gente sente que o preconceito, né, de gente que já não me conhecia antes, porque, veja, as pessoas me tratavam como especialista, como uma pessoa que entende do assunto, como um expert, e aí agora as pessoas veem, ele está aqui, é uma pessoa, é um autista, ele vai falar, que bonitinho, ele sabe fazer as coisas, né? Muitas vezes, muitas O vezes ruim é chegam meio, essa dimensão da coisa, entendeu? eu acho complicado quando a pessoa substitui o autista ou pessoa com deficiência por especial. Fulano é especial. Não gosto disso, Aham. não. Essa coisa de especial, sabe? É muito genérico isso. Se usa muito isso para ficar mais bonito, talvez, em vez de falar que a pessoa é uma pessoa com deficiência ou é autista, se usa especial. Ah, Sim, sim. então, eu já ouvi muita gente dizer, assim, para fugir do preconceito é melhor não falar que é autista ou camuflar as características. Eu acho que isso não funciona, eu acho que isso acaba dando um efeito contrário, porque as características, querendo ou não, as pessoas acabam observando e eu acho que é bom abrir o jogo, né? É, Ou não. sim, não, eu concordo muito com você, né? Assim, é, essa história do especial que você falou, né? Essa história do especial, o desenhista da Ruas aí, o William entrou aí, um abraço, William. Liduíno, um Boa noite. abraço. Sâmia, Jacinto, pessoal bacana, um abraço forte para vocês. Não, veja só, essa história você falou primeiro do especial. O especial é uma linguagem que ainda, né, ainda é bastante usada, mas a gente, politicamente, tem que evitar. A gente tem que evitar o especial, tem que evitar o anjo azul, a gente tem que, a gente tem que evitar, porque à medida que o nosso projeto político isso aí é que a gente tem que ver. À medida que o nosso projeto político é a igualdade de direitos. Né? Se o nosso horizonte é a igualdade de direitos, a gente não quer direitos especiais. A gente quer apoios para atingir aquele patamar de igualdade de direitos. Quer dizer, se a pessoa quer acesso à mesma qualidade de saúde, quer acesso a apoio para viver em comunidade, em igualdade com as demais pessoas, quer acesso ao mercado de trabalho, quer acesso a ir num posto de saúde, como eu falei, a ter acesso à escola, à educação inclusiva. Então, a gente precisa um sistema que torne todos os serviços acessíveis e que tenha os apoios e atenda às necessidades
para aquelas demandas que são características daquela pessoa. Então, só para tornar a coisa equilibrada, né? Só para tornar. Então, não tem nada de especial naquela pessoa. São seres humanos como os outros qualquer. Porque quando você fala que é especial, pode ser especial para o seu pai, para a sua mãe, pode ser Exatamente o que eu especial penso. para uma É pessoa que assim que eu você penso. gosta, mas que politicamente não é. Porque Exatamente o que eu quando penso. você faz a escola, quando você faz o transporte público, quando você faz a praça, quando você faz o posto de saúde, você faz pensando nas pessoas, em todas as pessoas, né? Você não faz pensando em pessoas especiais, você faz pensando naquelas pessoas. Então você tem que colocar em todas as pessoas, pensar que tem homens, mulheres, tem alguns deles que usam cadeira de roda, uns que falam por libras e tem uns que são autistas também. Então não tem ninguém especial nessas, né? Porque senão você vai fazer a política comum, aí depois você vai fazer a política especial para as pessoas especiais, que não vai dar conta, você está entendendo? Não vai, a política especial não vai dar conta, porque as pessoas especiais são 25, 26, 27% da população. E aí vai fazer uma escola especial da, da, da cidade que vai atender 25 pessoas, sendo que tem 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas com deficiência dentro daquela cidade. Aí o prefeito está fazendo, mas aí tem uma fila de espera muito, assim, 10 vezes maior. Então, o nosso fluxo de atendimento tem que ser o fluxo de todo mundo. Só que aquele lugar que atende todo mundo tem que ter a qualidade para atender também as pessoas que têm deficiência. Então, essa que tem que ser a nossa mentalidade. E por isso que, no final das contas, nós não somos especiais, a não ser para quem a gente gosta muito. A gente não tem que ser especial para o governo, nem para a política pública. Exatamente. Você disse que a partir do momento que revelou, né, que é o seu diagnóstico, que é autista, algumas pessoas começaram a te olhar de maneira diferente ou até com preconceito. Isso me ocorreu. Algumas pessoas falam, não, você escreve bem, isso ou aquilo, mas aí quando eu começo a falar as dificuldades que eu tive muita dificuldade de aprendizado, quando eu começo a falar da minha vida, as pessoas começam a me olhar de outra forma. Eu tive hidrocefalia, quase morri, tive dificuldade de aprendizado na fala, gagueira, até hoje eu tropeço ainda em algumas palavras, e aí as pessoas começam a me olhar de outra forma quando eu começo a falar isso tudo. Inclusive, uma vez eu cheguei a perder uma oportunidade de registro no emprego que eu trabalhava, porque acabei falando demais. E já ia ser registrado e História da uma minha vida. pessoa. Oi? História da minha vida, isso daí. Acabei Falar falando demais. demais, porque eu falei, não, eu tive hidrocefalia, eu tive isso, tive tal. Aí a pessoa foi lá e no departamento pessoal falou, não, esse Eliseu é problemático, não vai dar certo, não. Mas isso foi coisa que passou, é coisa que eu falo, que superou. Até mesmo a dificuldade que eu tive para falar, que eu tive aula com a fonoaudióloga durante 3 anos e meio. Hoje em dia eu consigo falar, não fluentemente, mas melhorou muito. Então as pessoas começam a ver a gente de outra forma. Sim. Sim, né? Não, e outra coisa, é um exercício, né? Você vai se acostumando. Por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu fui falar em público, eu gaguejei muito, eu fiquei muito nervoso, eu não consegui. E hoje eu faço isso razoavelmente bem. E eu trava outro dia num curso que eu estou fazendo de português oficial, né, para redação oficial, e eu disse para o professor que eu escrevo melhor do que falo, né? Que eu escrevo melhor do que falo. E ele disse que isso não é comum. Mas é muito comum em pessoas autistas, né? Escrever melhor do que falar. A gente tem várias pessoas que se expressam muito melhor escrevendo do que falando. Eu acho muito massa isso. Muito legal. Agora, o que você acha da conscientização sobre o autismo aqui no Brasil, de modo geral, é satisfatória? Precisa melhorar muito? Olha, eu até escrevi um artigo, não sei se você leu ontem, eu escrevi um pouco Eu acho que não. falei um pouco sobre isso, né, sobre a ideia da conscientização. Eu acho que é uma data que ainda ela é muito permeada pelo que a gente chama do modelo médico, né? Aliás, é majoritário, né?
é majoritária a história do modelo médico. Se um médico, se um cientista maluco que está inventando que vai curar o autismo, se qualquer se qualquer pessoa inventa qualquer coisa nesse sentido, tem muito mais repercussão do que as próprias pessoas autistas falando ainda hoje, apesar da gente estar conseguindo algum espaço. A história do anjo azul, do quebra-cabeça, ainda é muito majoritária. A história, quer dizer, ainda os mitos, né? E ainda tem aquelas histórias, ainda é um momento de que se espalham aquelas coisas perniciosas do movimento do autismo, que é tipo tratamentos pseudocientíficos, né? Coisas que fazem realmente muito mal às pessoas autistas, tudo com base no capacitismo e naquela faceta do modelo médico. Quer dizer, o autismo é uma desgraça tão grande que acontece na pessoa que você pode submeter ele a qualquer tipo de tratamento desumano para que a família se livre disso e para que a pessoa ultrapasse esse processo. Quer dizer, não se vê a dignidade aí da pessoa autista, né? Isso. Com certeza. E me diga uma coisa, como você vê esses casos que de vez em quando a gente vê que aparecem na televisão, de autista amarrado, de autista num quartinho lá, e essas coisas assim, como você vê isso? Existe alguma solução para isso? Olha, veja, na verdade a gente vê isso no dia, assim, a gente vê na televisão, mas a gente vê que na nossa luta do dia a dia também, né? A gente fez incidências aqui em instituições de acolhimento, né? Que na verdade eram instituições de asilamento que tinham essas situações muito ruins, né? Eu acho que a situação está ficando, nessa pandemia, deve estar aumentando esse tipo de situação, viu, Eliseu? Porque o que acontece? As organizações que fazem atendimento, né, que fazem, como você visitou a Casa da Esperança, e outras aqui no Ceará, tem muitas, mas Seu sinal. Oi? você me escuta? Sim, agora sim. Tinha dado uma Pronto. sumida. Pronto, o que eu ia dizer? Que as organizações que fazem atendimento, a AMA, como a Casa da Esperança, essas organizações que prestam atendimento na pandemia, elas estão atuando de maneira contingenciada, né? Não estão atuando todo mundo porque não podem, né? Porque de fato não podem. Então as pessoas estão ficando mais em casa, né? O CAPS também está atendendo de maneira contingencial, né? Os órgãos de proteção, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Conselho de Direitos, também está atendendo, funcionando de forma precária, não da mesma maneira que atua quando não tem pandemia, por óbvio. Então, o ambiente da violação de direitos está colocado. A família fica pressionada, não tem estrutura, fica pressionada em casa, existe a mudança de rotina da pessoa autista, isso causa crise, o ambiente fechado, às vezes sem estrutura, a pessoa não pode sair de casa. Então eu imagino que essa situação de pessoas autistas presas em quartinho, que a gente infelizmente encontra, vê na TV, infelizmente encontra de experiência própria, devem estar acontecendo a bambão agora, nesse momento de pandemia. E outra situação que é pior ainda é a situação financeira, né? Você imagina que as famílias de pessoas autistas, sem esse suporte que tem das outras organizações, de organizações que prestam apoio, né? Que prestam apoio,
a mãe, geralmente, né? Ou o pai ou a mãe, né? Você é um pai que cuida, mas geralmente. Você me escuta? Alô, alô? Alô, alô? Voltou? Oi? Sim, retornando. Então o pai ou a mãe tem que ficar cuidando do filho e enquanto o outro vai trabalhar. Então já é uma renda reduzida, já é uma renda reduzida. Aí por conta dessa renda reduzida, a pessoa já vive uma situação de miserabilidade. O auxílio emergencial foi reduzido de 600 para R$ 150. O governo Bolsonaro, né, reduziu o BPC, aos critérios de acesso ao BPC do ano passado para cá, né, que estava era um quarto, de um quarto, quem tinha renda per capita de até um quarto de salário mínimo, ou seja, igual ou menos de um salário mínimo, agora é só se for menos. Ou seja, se você tiver 4 filhos e receber um salário mínimo, quer dizer, se for 4 pessoas numa família e receber um salário mínimo, não recebe mais. E estava recebendo. Ou seja, tinha gente que passou a receber ano passado e, apesar de não ter ficado nem mais rico, pelo contrário, ter ficado mais miserável, está começando a receber, a perder o BPC esse ano. Num É, completo, foi o né, meu num caso. completo absurdo, né, feito por esse governo fascista que a gente tem aí. Falando em governo, me ocorreu agora, você falando em capacitismo, esse governo é o tal do chamado conservadorismo, né? Que caminha junto com o preconceito, não é? Você não acha? Você me ouve? Totalmente, como encaminha O, muito. o Por exemplo, a gente tem a conservadorismo e o primeira. capacitismo não andam juntos? No caso, por exemplo, tem a primeira dama que diz que cuida das pessoas com deficiência, né? Como é que se apresenta o capacitismo nesse? Não, ela é boa para as pessoas com deficiência. Ela é boa, mas ela apresenta um modelo da caridade. Quer dizer, as pessoas com deficiência não têm direito a uma pessoa que vai cuidar delas. Você está entendendo? Ela vai, tem uma mãe carinhosa, uma pessoa sem deficiência que vai cuidar dela. Não é uma relação de direitos e deveres. Só que enquanto ela está lá, voltando para esse modelo da caridade, que era o modelo de quem dava cestas básicas, não sei se você é do tempo em que as primeiras damas davam cadeira de rodas, que as primeiras damas davam cesta básica. Pois é, isso é o passado. Você está entendendo? Isso é o passado. Então, que as primeiras damas boazinhas, quer dizer, os políticos iam cuidar, os políticos de verdade iam cuidar das coisas sérias, e as criancinhas e as pessoas com deficiência eram sujeitos, objetos de caridade, não sujeitos de direito. Então, a gente já tinha ultrapassado esse processo, porque a política da pessoa com deficiência era uma política de Estado. Você está entendendo? Então, é um retrocesso, por conta desse conservadorismo, é um retrocesso. A gente tem uma ministra, que é a Damares, a gente tem uma secretária da pessoa com deficiência, que é a Priscila Gaspar, que ninguém nunca nem ouviu falar nela, porque ela não faz nada, na verdade. E a gente tem uma primeira-dama que só fica fazendo carinhas e fazendo uma política que, na verdade, é um retrocesso total, né? E aí, se alguém vai. Enquanto isso, está tendo redução no BPC, né? Enquanto ela está fazendo de conta que cuida das pessoas com deficiência, está tendo redução no BPC, tornando as famílias de pessoas idosas e pessoas com deficiência mais pobres, está tendo retrocesso na educação inclusiva, está tendo uma Isso acontece. série de retrocessos na vida, quer dizer, tem retrocesso na lei de cotas, né? Então as pessoas com deficiência estão empobrecendo e morrendo e não tem nada de concreto para as pessoas com deficiência, nada, 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 feito por essa pessoa que está lá, que é a primeira dama. E aí vai continuar assim, a gente não vai conseguir nada em relação. Enquanto tiver esse governo, não vai ter mais novidade nenhuma, nada de positivo em relação a uma pessoa com deficiência. De bom para a pessoa com deficiência, eu duvido muito, né? Eu acho que o que a gente pode esperar, porque até vacina, né? Até a vacina foi restrita, né?
É, assim, a gente foi entregue às mortes. A gente não tem o censo, né? O censo a gente não vai ter censo. Inventaram aquela marmota de botar, porque você viu, você deve ter acompanhado, eu acho aquele fora de propósito, botar aquela pergunta específica para as pessoas autistas, mas botaram, mas não adiantou nada, não vai ter censo para ninguém, né? Então, e a gente vai ficar anos sem qualquer política pública, porque, enfim, porque estão dando O aumento Bolsonaro já para os dizia que soldados, né? Hã? o Bolsonaro já dizia que as minorias teriam que se adequar, né? Aí a gente fala, Teria que não, se mas autista, adequar. aí a gente imagina, não, mas autista tem 4, 5, 6 milhões no Brasil, mas o Brasil tem 230 milhões de pessoas. Então, querendo ou não, É, os autistas são a minoria, as famílias de autistas são minoria, não é? são. E outra coisa, uma coisa que a gente está Está me aprendendo e ouvindo? está falando muito dentro da Abraço. Oi, você está me ouvindo? Sim, agora Me sim. escuta bem? Pronto. Uma coisa, por exemplo, você é autista, é preto, é de periferia, viveu uma vida pobre, né? Você me escuta? Sim, estou te escutando. Pois então, são camadas que vão se somando, né? Quer dizer, você ser um autista de classe média é uma coisa, você ser um autista preto da periferia é outra coisa, completamente diferente. A pauta é outra, né? Então, isso aqui eu tenho visto aqui, a gente tem falado muito, né? O que aperta no pé do autista, é, do autista ou da família da pessoa autista que tá no centro, que tem algum dinheiro, é uma coisa, o que aperta lá. Então, essas coisas vão se somando, né? Vão se somando de maneira bem excludente mesmo. Por exemplo, aquela história do censo, a gente disse assim, ora, vão fazer censo, vão ver, não vão pegar os autistas, justamente os pretos e os periféricos, que é onde não tem o local para fazer o diagnóstico, e aí você vai reforçar a política onde já tem. Então, é uma antipolítica para beneficiar só quem já tem um médico particular mesmo, porque a maioria do diagnóstico foi dado por médico particular. Você está entendendo? Então, a gente foi contra aquele processo porque é errado tecnicamente, né? A gente tem que, a não ser que fosse feito assim, onde tem autista, a gente vai deixar do jeito que está e vai investir onde não tem, que é para a gente, porque a gente sabe que onde não, que é meio que homogêneo a distribuição de autistas pela população, né? O que eu vejo que fica muito em relação, no meio do autismo, vamos dizer assim, é que há milhares aí de associações, ONGs, movimentos, que isso é bom, mas não há união. Aí cada um vai para o seu lado, cada um cria uma ideia, um projeto e fica um guerreando contra o outro. Isso acaba enfraquecendo a causa, né? Essa Eu acho que desunião, essa guerra, ou não. é porque, assim, essa história da união, muita gente, a gente precisa se unir. Cara, eu não. É até uma reunida, né? Mas eu não acho que a gente da Abraça, a gente tem princípios, né? Para a pessoa entrar dentro da Abraça, ela tem que aceitar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tem que Sim, defender a sim. inclusão, tem uma série de princípios para a pessoa entrar lá na Abraça. Então, assim, não basta ser autista, não basta ser familiar de autista, a gente age com base naqueles princípios, né? Então, assim, é difícil a gente se unir com qualquer outra organização que não siga esses princípios também, né? E a gente vê outras organizações que são contra esses princípios, né? Então, é complicado, né? Assim, é bem complicado mesmo, né? Então, e a gente não fica brigando com essas outras organizações, não. O grande problema é quando tem a pauta e a gente vai incidir. Por exemplo, a gente já teve problema com o Moab, e aí o pessoal do Moab realmente foi bastante agressivo,
né, pessoalmente comigo, com a Rita, com as outras pessoas, né, assim, violento mesmo, Mas é isso. mas a gente sempre discutiu com base no que a gente pensava da política. A própria Berenice Piana, na época da discussão da lei que ela disse que é dela, né, que na verdade a gente incidiu para que ela se tornasse uma boa lei. Então, assim, a gente quer discutir o texto da Mas coisa quando eu falo Oi? não é concordância, o que eu acho ruim é quando eu falo em união, não é exatamente concordância, mas é manter um nível, sabe? Quando a coisa Ah, não, manter fica nível ruim. tem que ter. Manter nível eu E acho que tem que ter. Eu concordo com a história de manter o nível. isso acontece Eu acho. na política, por exemplo, quando há situação, oposição, mesmo sendo contra o outro, existe a discussão para chegar a um consenso, né? Sim, eu acho que tinha que manter o nível, mas eu não tenho visto isso por aí, não. Infelizmente. Deixa eu te dizer uma coisa em relação à inclusão, a inclusão escolar. Você acredita que qualquer autista é possível é, participar da inclusão escolar? Acredito e defendo. Se inclusão não for para todo mundo, ela não serve, É, entendeu? Então, por exemplo, hoje é porque hoje a escola tá fragmentada, eu acho que a gente está vivendo um déficit educacional porque a gente não tem o AEE mais funcionando propriamente por conta da educação remota. Mas eu acredito num espaço para todas as pessoas e eu acho que ele não está funcionando plenamente, não. Assim, não está bom do jeito que é, porque a escola tem um estilo muito rígido. E eu acho que teve um problema desde 2014, 2015, que os investimentos para continuar melhorando como vinha sendo, eles deram uma refreada, principalmente em 2016, depois que a Dilma saiu, que havia investimento consistente. E eu vou dizer para vocês, eu sou um defensor incondicional da inclusão, mas a gente da Abraça denunciou a falta de inclusão na escola regular do Brasil à ONU, né? Porque precisava ampliar. O grande problema é porque, às vezes, a gente diz assim, as coisas não estão funcionando. Então vamos derrubar tudo e botar na escola especial. E a gente, não, as coisas não estão funcionando direito, vamos investir mais em inclusão para fazer o negócio funcionar. Você está entendendo? É outra coisa, porque as pessoas têm direito de estar lá, entendeu? com certeza. Quem tem idade escolar tem direito de estar lá e tem os seus apoios. E a lógica tinha que ser outra. A lógica da escola tinha que ser outra. Era para ser outra, entendeu? Agora Eu, eu, tinha que ter investimento público, tinha que ter qualificação ter professor bem remunerado, tem que ter AEE, tem que ter sala de multirrecursos, tinha que ter uma dinâmica diferente dentro da escola. Tudo isso a gente vai na conferência de educação falar sobre essas coisas. Né? complicado. Como eu te falei já antes, não vou ficar falando o tempo todo sobre mim, mas rapidinho. Eu falei que eu tive dificuldade de aprendizado e tal. E nessa época, eu frequentei, na época era classe especial, durante 4 anos. Sim. E aí, sim, eu aprendi esses 4 anos, depois entrei para a escola, para a classe normal, vamos dizer assim, ou regular. E aí não foi legal porque a gente veio já com 11, 12 anos, na segunda série, na época. E aí sofri muito bullying, porque eu comecei a estudar com as crianças de, de, de Mais 8 nova. anos, eu tinha 12 anos, entendeu? Foi bastante complicado, foi bastante traumático isso, sair da classe especial na época para a classe comum, que aí sofri muito bullying em relação a essa diferença de idade.
E hoje em dia, acho que não sei se ainda existe essa classe especial, mas existe a escola especial, né? A rigor, não era para. A classe especial não existe mais, estão querendo que volte. A escola especial, a rigor, ela não deve funcionar como substitutivo da escola regular. Ela tem que ser no contraturno como a EE, né? Então, assim, Entendi. se fosse hoje, você estudaria desde cedo na escola regular e se precisasse de AE, você ou faria na sua escola mesmo, com o profissional do AE, ou nessa escola especial, entendeu? Entendi. De atendimento. Mas aí, por exemplo, aqueles autistas que o pessoal fala, tem crise de agressividade e tal, aí as pessoas argumentam, como que vai colocar um autista desse numa sala de aula? E se o autista tiver uma crise lá, bater nos outros colegas, na professora e tal, como que se faz com isso? O autista que tem Olha, crise. a escola tem que fazer a dinâmica, né, para esses momentos de crise. Se a pessoa estiver em crise, não vai, né, mas tem que ter a dinâmica de ter a crise lá na escola, né, tem que ter a dinâmica, né. Eu me perguntava muito isso do meu irmão. E outra coisa, Eu conheci seu irmão. você conheceu, né? Conheci seus irmãos. Eu acho que existem duas coisas, né? Eu acho que existem duas coisas. Eu acho que a pessoa, a, eu acho duas coisas. Eu acho que quando a pessoa tem menos oportunidades de inclusão, quer dizer, ela vive mais alijada do contato social, essas situações, elas ficam mais frequentes. Você está entendendo? Então, assim, se você não aprende a lidar com elas, porque a crise, a crise agressiva, ela não é sem motivo. Eu acho que a gente tem que primeiro... Existe um motivo. Então, Sim. a gente tem que aprender a lidar. É uma forma de comunicação. Às vezes, eu acho que quando você pega uma criança e a única forma de se comunicar, a única forma que se efetiva, né, é aquela, aí você está tirando outras oportunidades de se desenvolver daquela pessoa, né? Eu acho isso, eu acho que quando a pessoa fica dentro da escola, ela se desenvolve melhor, mas não só, ela tem que ter acesso à terapia, ela tem que ter acesso... Aquela pessoa que ficou autista grave, agressivo, como é dito, né? Primeiro, aquilo ali é uma forma de comunicar. Ela está dizendo, eu não estou gostando de estar aqui, eu não estou bem, eu estou me sentindo mal. Você está entendendo? Aquela pessoa que tem a crise agressiva, né? Ela está dizendo alguma coisa. Então, primeiro faltou a educação inclusiva para ela. Vou voltar. Primeiro, faltou sim a educação inclusiva ao longo da vida. Segundo, faltaram terapias, faltaram outras terapias que ajudaram ela a ter outro, né? Eu acho bem nesse sentido. E mesmo assim, se a pessoa ainda, mesmo assim, se a pessoa continuar tendo crises, que eventualmente tem, autistas têm crises, né? A pessoa tem que tentar até onde der, entendeu? Assim, ela não perde o direito por isso, entendeu? Ela não Agora perde o você direito por isso. falou, Agora, aí o que eu quero dizer, ela não vai tratar a crise, porque ela ela tem a crise na escola especial, quer dizer, ela pode ter a crise na escola especial, e por que ela não pode ter na escola regular? Qual a diferença? Quer dizer, ela pode ter a crise perto de outra pessoa que tem deficiência, mas ela não pode ter perto de quem não tem? Por quê? Ela pode atrapalhar outro que tem deficiência e ela não pode? Eu não entendo essa regra. Mas ela não vai tratar a crise numa escola especial, ela vai tratar num cenário de reabilitação. Você está entendendo? Ela vai aprender a lidar com a crise num cenário de reabilitação, que não é no agora ambiente você, escolar. sim, sim, com certeza. Agora você disse sobre autista agressivo, eu não sei se você usa esse termo ou se você precisava usar, uma pessoas que usam. Mas eu não gosto, eu Não, eu não costumo acho, falar de autista eu não que, acho. não, eu costumo falar de autista que
tem crise de agressividade, como meu filho já teve muito. Quebrou, mordeu, fez isso, aquilo. Essas coisas tudo eu conheço muito bem. Meu filho já fez isso tudo, já quebrou, já mordeu, já bateu. Mas eu já fui em diversos eventos sobre autismo por aí, e aí as pessoas ficam ansiosas para saber, para me falar sobre agressividade. E eu posso até falar um pouquinho, mas meu filho não se resume a isso, sabe? Eu posso falar das experiências que eu já tive negativas, mas, assim, ele não é agressivo o tempo todo, ele é agressivo em algum momento, em outro ele é carinhoso. Então, eu acho que as duas coisas. Se é para falar do autista que tem crise de agressividade, precisa falar também que são alguns momentos. Em outros momentos ele não é agressivo, entendeu? Tá, eu também não gosto de falar, mas eu, por exemplo, eu tenho meu irmão, Jordão, né? Ele tem umas crises que ele bota para quebrar. Mas geralmente eu vejo assim, por exemplo, ele tem crise quando ele tem dor de cabeça, né? Quando ele tem dor de cabeça, ou quando ele está desconfortável, ele se bate. E se você chegar perto, eventualmente ele vai bater em você, né? Então você tem que saber chegar perto dele. Né? Isso tem a ver, gente, isso tem a ver com modulação sensorial. Essas coisas foram descobertas quando meu irmão já estava grande. Né? Não se falava disso quando meu irmão era pequeno. Né? Então você imagina, ele cresceu desse jeito. Né? E ninguém se falava disso. Então hoje em dia, eu imagino que se ele fosse criança e a gente soubesse, né, que a gente podia ter uma lei que garantia que ele podia ficar na escola e que ao mesmo tempo a gente pudesse fazer integração sensorial e que a gente pudesse investir em outras formas de comunicação melhor, eu acho que as coisas ele ia ter outro prognóstico. Mas hoje ele tem 42 anos, ele se sente mal, ele sente talvez as mesmas coisas, mais ampliadas do que eu sinto, e ele taca um murro na cabeça, ele bate, ele se morde, ele faz esse tipo de coisa. Né? E se você chegar perto dele, ele vai. Agora eu me lembro de uma vez que ele estava num lugar, assim, isso acontece bastante, né? Ele não está gostando mais do lugar, ele pega e entrega a chave, né? E quer ir embora. Mas se você não vai logo, ele já faz uma coisa que faz todo mundo se mexer ao redor, né? Porque aquela forma de comunicação é muito efetiva. Se ele pega e dá um murro na perna, ou se ele dá um grito, ou se ele bate ali, todo mundo já pega e já vai embora imediatamente. Quer dizer, ele tentou, ele não tem influência verbal, ele até falava quando era criancinha. Mas Sim. agora, não. Então ele pega e entrega a chave. Ninguém dá a bola para ele, né? Ou então diz, já vamos, mas fica ali conversando. Aí já ele faz alguma coisa que todo mundo se mobiliza e faz o que ele quer. Então tem essas duas situações. Aí a pessoa absolutiza a crise e diz que isso que você está dizendo, a pessoa é agressiva e ele tem crise porque ele é doido, porque ele é agressivo. Não, né? A pessoa se desenvolveu com essas bases, entendeu? Sensoriais e comunicacionais, entendeu? Assim, não teve outra oportunidade. Então, eu acho que lamentavelmente, né? Porque a gente foi aprender isso depois. E aí eu acho que quem tem um filho hoje pequeno, né? E que às vezes tem crises agressivas quando é pequeno, o que não vá tirar o seu filho da escola por conta disso, não. Você quer dizer que um outro menino aqui nunca mordeu o outro, nunca bateu no outro, e só porque o meu é autista você vai querer tirar? Isso é discriminação, né? E brigue por ele, porque senão você está tirando a oportunidade dele se desenvolver, né? De aprender a lidar com outras crianças, né? Ele vai ter que aprender a lidar com outras crianças e aprender a lidar com esses processos.
Você Não não sei se está apareceu. caindo aí ou Apareci. aqui. Não, agora apareceu. Eu não sei se foi a sua internet. Não, eu digo assim, se você oi. Se Sim, você estou te tem um ouvindo. filho, se você tem um filho na escola e ele tem alguma crise e ele se morde ou ele bate no coleguinha, você tem que brigar. E ele é autista, você tem que brigar para ele estar lá, né? Os outros que não são autistas também têm esse tipo de comportamento e as pessoas tentam lidar com essa situação de uma maneira acolhedora, né? E explicar, não é Certo. porque a pessoa é autista que, que ela tem que ser excluída em função da sua deficiência, não. Tem que ser acolhido e a gente tem que brigar por isso, porque é no ambiente com outras crianças que ele vai aprender a ampliar seu repertório de comunicação, que ele vai aprender a desenvolver habilidades sensoriais, estratégias sensoriais para não ter crises agudas, crises maiores, severas, quando tiver adulto, né? Compreendo. Isso tudo é muito importante. Mas, Alexandre, eu vou. A gente está chegando ao final, eu vou deixar a palavra final aí com você, para a gente ir encerrando, porque daqui a pouquinho eu vou ter uma outra live com uma outra pessoa autista, uma jovem autista, a Roseli Claro. Aí você dá a sua palavra Ah, final, claro. hein? Não, só agradecer a oportunidade de bater esse papo e dizer que estou sempre à disposição. É só Ah, isso, muito obrigado e estamos aí junto nessa luta. muito obrigado. Mais uma vez, parabéns a vocês aí, a família, né? O trabalho que vocês fazem com os autistas aí na Fundação Casa da Esperança, que eu conheço de ter conhecido mesmo, fui lá pessoalmente, não de ouvir falar. É tudo muito bom e bonito. Uma É, ótima noite eu para não estou trabalhando você. mais Muito lá, mas obrigado. estou. Eu não estou Sim, trabalhando mais lá, mas o pessoal faz um trabalho muito bonito mesmo. A Sônia, minha esposa, ainda trabalha lá. A minha bacana. mãe é muito danada lá, trabalhando lá também. Eu conheci o pessoal todo lá, foi muito bom. Mas olha, uma ótima noite para você e a gente vai se falando, ok? Falou, Valeu, grande abraço. Até mais. abraço.